Na verdade, a cirurgia espiritual, a gente tem que ter em mente que o perispírito vai ser a grande descoberta da humanidade. Que ele é o laço do corpo com o espírito, né? Existe, né, o que várias tradições chamam de outros nomes, né? O perispírito, ele é um corpo, né? Um modelador biológico. E lá residem as nossas emoções. O espírito pensa, né? O perispírito armazena e transmite, e o corpo executa. Por isso, quando a gente fica nervoso, começa a suar a mão, tremer. Mas primeiro tem um filtro, que é esse perispírito. E ali residem as nossas emoções. Imagina se não tivesse esse filtro, tivesse tudo pro corpo, de uma vez só. Meu Deus. Né? É verdade. Então, nunca pensei nisso. É a sede das emoções. Então, esse modelador biológico, as cirurgias espirituais ocorrem nele. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata Gildice. Hoje estamos aqui com um episódio que a gente já poderia ter gravado um só da nossa conversa de antes. Não, com certeza, né? Gente, olha, realmente, a gente, sei lá, deve fazer 1 hora que a gente está aqui falando. Muito bom, vocês vão amar o nosso convidado de hoje, temos certeza. E que esse episódio também vai poder ajudar muita gente. Muita gente. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative as notificações. Os nossos episódios, eles sempre vão ao ar às 16h22 na terça-feira, mas você pode assistir quando você quiser. Quando ficar melhor. No trânsito, às vezes a pessoa fica no trânsito. Só passando nervoso. Nervoso, xingando os demais, sendo que poderia ser um momento para ela se conectar com a espiritualidade dela. Um momento para ela. E você fica aí perdendo tempo. Então, coloca nossos episódios que tem muita coisa boa. Exatamente. E vamos também convidar o nosso querido Paulo Amaro para a nossa semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este momento de otimismo. Nunca perca a esperança. Mesmo que o caminho pareça ser longo demais, persista em lutar. Seja otimista e acredite que é possível vencer todas as dificuldades que você está enfrentando. Às vezes, é no último esforço, na tentativa final, que grandes objetivos se concretizam. Tenha fé e não abaixe os braços enquanto o prêmio não estiver na sua mão. Mantenha-se firme, pois mais tarde ou mais cedo você receberá a recompensa. Todos os dias, dê um passo rumo à sua vitória, por mais desafiador que seja. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Paulo vai gostar desse episódio. Paulo assiste todos. Ele assiste gente, todos. Eu acho que esse ano a gente tem que dar o prêmio audiência de alma para o Paulo Amaro, que é o nosso querido. Bom, vamos apresentar então o nosso convidado, Rafael Papa. Ele é psicólogo, médium, escritor espírita, escritor não espírita. Ele tem várias facetas. Exatamente. Né, Rafael? Seja bem-vindo aqui. E anda muito por esse Brasil aí. Porque, ainda faz palestra. É verdade. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigada, Débora. Renata. Aí, tem TDAH. Exatamente. Então, nós somos a imensa maioria aqui do TDAH somos nesse um dia. Clube, né? Exatamente, exatamente. Gratidão, parabéns pelo trabalho, né? Pelo movimento que vocês estão fazendo, né? Nossa, a gente ficou numa felicidade quando você aceitou o convite, porque, como a gente estava falando antes, né, a gente teve a felicidade de conhecer lá na nossa casa, no Benção de Paz, né, e conhecemos os seus livros, e como eu estava falando, foi num momento, para mim, especial, que me ajudou muito, né, me deu muito apoio. Então, quando você aceitou, a gente falou, bom, a gente pode também, né, passar isso para outras pessoas. Então, foi muito legal. A gente fica feliz, né, de poder ser um instrumento, né? Que a gente sabe que na condição de médium, até psicólogo mesmo, né? Nós somos instrumentos para ajudarmos uns aos outros, né? Com e certeza. Da mesma forma que você tem as suas dificuldades, né? Débora também tem as dela, eu também tenho as minhas. Então, Sim. Acho que o bonito é quando a gente se trata como um ser humano, né?
Certeza. Que não é nem maior nem menor. Quando a gente sabe o nosso tamanho e as nossas dificuldades e a maneira como a gente lida com essas circunstâncias, né? Então, isso é um desafio para todos nós, né? De buscar ajuda, né? Requer humildade, né? Requer... E a gente está um pouco orgulhoso, né? Eu acho que com todos os avanços tecnológicos, hoje, quando você pode procurar as coisas num Google, tal, você se sente meio, sei lá, eu posso qualquer coisa. Mas não é bem assim, né? Não, a gente está bem longe disso, né? A gente ainda precisa muito uns dos outros, Exato. Né? Quando Jesus vai dizer, quando 2 ou mais, ele poderia ter dito 1. Sim. Se uma pessoa... Mas né? propositalmente, para a gente não se isolar, talvez já prevendo o que aconteceria no futuro, né? Quando 2 ou mais estiverem no meu nome, lá eu estarei. Ou seja, é um processo de conexão. Nós somos seres sociais. E através das nossas conexões, nós conseguimos, inclusive quimicamente, né? Biologicamente, gerar ocitocina. Sim. Né? Gerar diversos tipos de neurotransmissores que nos traz paz, prazer. O bom convívio é a melhor coisa do mundo. Né? O convívio salutar, né? O convívio gostoso, constante. E não precisam ser milhares de pessoas. Às vezes você tem 6 bons amigos e aquilo é o suficiente. Né? Tem pesquisas hoje que mostram que a solidão, e 40% das pessoas do mundo se sentem solitárias. Muita gente. É muita gente. É muita gente. Traz o efeito de você fumar um maço de cigarro por dia. Ou seja, você se sentir só. É tóxico. É tóxico. Mesmo que você não fume. Se você fuma, aí você tem 2 fatores disso. Então é bem perigoso. Né? A gente tem se isolado muito, as pessoas... Eu sempre brinco, né? Pra gente se encontrar, a gente tem que abrir um edital. É verdade. Não abrir um pregão... dia tal, hora tal, e para você encontrar, nossa. Para acertar todas bater as agendas. Bater as agendas, né? Antigamente não, a gente pedia uma xícara de café na casa do outro. Antigamente você ia na casa das pessoas ou ligava. Hoje você não pode ligar direto, você tem que mandar uma mensagem. Posso te ligar? Né? Então você vê que ficou um acesso muito limitado. Tudo bem, eu acho que tem momentos, mas ficou um acesso, pessoas ficaram muito limitadas nesse processo. Né? Com certeza. Eu lembro que lá no Rio, meu pai, minha família, morou do lado daquela atriz famosa, qual é o nome? Não. Muito famosa, uma morena, que foi lá para fora. Da... Sônia Braga. Sônia Braga, tá. Sônia Braga saía do apartamento dela, batia lá em casa e pedia uma xícara de café, de açúcar. Conversava, as pessoas... Né, eu lembro que quando eu chegava, morei no subúrbio do Rio, né, por 20 anos, e quando eu chegava, já tinha os amigos ali sentados, conversando. Cadeirinha na porta. Tinha alguém fazendo churrasco, né, a gente brigava com as pessoas, daqui a 5 minutos estava todo mundo se desculpando, então a gente... e por isso que hoje nós temos um déficit muito grande de conexões sociais, de relacionamentos humanos, né? E a gente está desaprendendo a se relacionar. De ter, assim, eu li um trabalho falando que as pessoas pararam de ler expressão facial, né? Porque você, tipo assim, você batia o olho, você já sabia, então você tá aqui, falando com a pessoa, você não sabe se então, os mais jovens, parece que eles estão perdendo um pouco, né? E uma coisa legal que você estava falando também, por exemplo, né? A gente assistia televisão, tinha que assistir o que o pai queria, né? Era uma televisão, assistia todo mundo. Hoje, cada pessoa tá com seu fone, com seu celular, no seu cantinho, então isso realmente atrapalha a conexão, né? Com certeza. Mas fala pra gente, Rafael, do seu início, né? Como médium, lendo as suas coisas, assistindo, né, conteúdos seus, parece que aconteceu tudo muito meteoricamente, mas pelo que você contou pra gente, não, né? Você sempre teve uma sensibilidade. Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Então, no fundo, eu já sabia que era médium, né? Porque toda a minha família é médium. Você já vem de uma família desde os 9 anos, meus pais frequentavam o centro espírita. Né? Minha irmã, desde pequenininha, né? Só que eu não gostava, porque
Não sei. Chato, fugitivo, né? Fugitivo. Não sentia bem. Tinha um pessoal que jogava bola na rua. Você gostava mais. Eu ia pra ficar lá fora, não ficava na casa. Então eu não frequentava. Aí quando eu cheguei numa certa idade, eu nem ia mais. Meu pai me deixava eu em casa sozinho, trancava a porta. Eu falei, o que vai acontecer? Prisioneiro, né? Sou um prisioneiro. Não podia nem descer pra jogar futebol com meus amigos, né? Só quando ele chegasse do centro. Tudo bem, né? Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Mas quando eu tinha 15 anos, eu fui numa festa de um grupo de amigos, né? E bebi muito. Bebi muito. Cheguei em casa, tomei um banho, aí deitei e não me lembro de mais nada. Aí eu sei que eu aceitei, né? O espírito veio, né? Deu corporação, né? Deu passividade. Aí começou a conversar com meu pai e com a minha mãe, que eu só acredito por isso, né? Porque não tinha vídeo, temos né? Testemunhas, né? Aí ele falou que ele me levou, que me trouxe, que cuidou de mim, que não sei o quê, tal, né? Aí foi a primeira experiência que eu tive. Mas depois eu pedi muito a Deus, né? Que não tivesse nada, queria mexer. Tirasse essa faculdade de você. De mim, né? E, de fato, não mexia muito, mas sempre foi muito sensitivo, né? Sempre gostei muito de ver filmes autobibliográficos, né? Nos dias de Páscoa, de Natal, eu via aqueles filmes de Jesus de 7 horas. Você fazia a maratona. Maratonando. Paixão de Cristo. Assim, maluco, ficar vendo essas coisas. Tudo bem, que é Jesus, né, mas 7 horas, aquele filme de Olhos Azuis, né? Aquele Jesus lindo, né? Esse do The Chosen é ótimo, né? Maravilhoso, mas aquele Jesus... O raiz mesmo. Era uma coisa impactante, né? E eu ficava impactado com aquele Jesus. Então, inclusive, quando eu ficava para baixo, eu assistia esse filme. Tá. Então, eu me sentia bem assistindo, né? Então, mas não era espírita, né? Nunca me considerei espírita. Aí teve um momento, em 2013, que eu estava com um transtorno de pânico, né? E aí eu, passando muito mal, tinha que viajar, pegar avião, eu tive que ir para Uberaba, e lá é a terra do Chico, né? Aí eu, sabendo que lá é a terra do Chico, eu falei, meu Deus do céu, quando eu descer do avião, eu vou correndo na casa do Chico. Porque se eu passar mal aqui, eu tinha que apresentar um trabalho no congresso, né? Do meu mestrado, né, em administração. Eu falei, quem vai me ajudar? Eu tô sozinho na cidade, né? Todo dia eu ia lá na casa do Chico pedir, fazer uma prece no quartinho dele. Olha, nossa, que para ele me ajudar. Impressionante. Naqueles 4 dias eu não senti exatamente nada. Mas quando eu desci no Rio, voltou tudo. Você sabe, né? Droga, não valeu a pena. Eu sei. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu tive, quando eu estava com muita ansiedade, eu fui dar palestra num congresso. E assim, eu estava no olho do furacão mesmo, tal. Tipo, realmente, eu consegui fazer a palestra, não sei como, que não dava para desistir, porque já estava num congresso muito grande de nutrição. Eu fiz a palestra, quando eu voltei para a plateia, voltou tudo de novo, imediatamente, assim. Mas você vê que eles me ajudaram. Sustentaram. Para que você fizesse o que precisava ser feito, né? Sim. Isso é interessante. Então, aí quando o transtorno de pânico piorou em 2015, aí eu tive que engrenar. Aí você falou, não, ou é isso ou é... Aí eu fiquei 6 meses e saí. Aí quando eu piorei... E você melhorou nesses 6 meses? Você ficou bem? Ou você... eu oscilava, né? Eu fazia de tudo para fugir. Sempre fiz. Né? Sabia que tinha uma tarefa ali. Você sabia? Não. Deus me livre, eu soube. Aí que eu não ia mesmo. Você ia fugir. Aí eu fugi. Aí em 2017 eu volto, né? Então tenho mais ou menos 8 anos que agora eu tô certo, né? Frequente dentro da doutrina. E é isso, né? E a partir desse momento eu publiquei alguns livros espíritas, né? Aí chegou um momento que eu fui numa casa, que é a Fraternidade Espírita João Batista, e momento anterior a esse, né, eu fui numa casa,
Aí uma médium se aproximou de mim, né, e falou, ó, eu tô vendo 2 livros aqui, mas essa prateleira aqui tá cheia de livros. Ele tá cheio de livros? Não, só tem 2. Não tem? Não tem mais. Você tá vendo outras coisas aí, porque eu não tô vendo, só tenho 2 livros. Aí ela falou, inclusive tem uns médicos de branco aí do seu lado e alguns fardados. Fardados, espíritos fardados, né? O que significa isso, né? Aquilo ficou na minha mente. Passados alguns meses, eu fui numa casa, né? Que é essa casa onde eu trabalho hoje, né? Que eu sou trabalhador, Fraternidade Espírita João Batista, no Rio, Campo Grande. E lá, numa fase difícil da minha vida, né? Tinha acabado de vir de uma separação, né? De relacionamento. Então, eu estava muito apagado, né? Perdi o brilho. Não conseguia fazer palestra, não conseguia fazer nada, mas acho que nesse momento é o que ele me disse, né? Quando o sol fica escuro, é o momento que as estrelas mais brilham, né? Aí ele falou, meu nome é Hamed. Eu falei, qual Hamed? Aquele lá? Tem certeza? É Hamed? Hamed. Aí começamos a conversar. Ele falou, ó, temos uma tarefa. Vamos escrever alguns livros, né, no campo da psicologia espiritual, né, e também vamos ajudar no campo da psicologia, né, que foi o Geração TDAH, para fazer alguns livros para todos os públicos. Para todos os públicos, quer dizer, sob a supervisão dele, mas que não tivesse o viés espírita, né, que pudesse atingir um grupo maior. Perfeito. Né? Aí, por exemplo, a introdução eu fiz em 5 minutos. A conclusão eu fiz em 3 minutos. Parecia uma psicografia. Parecia uma... Não fui eu. É para ele deixar bem claro que sem o apoio dele não teria. Eu não teria tanto êxito. Então, isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que são elas, né? Quando o médico, né, o Dr. Paulo César Frutuoso fala muito isso pra gente. A gente tá tentando trazer ele aqui, porque, meu Deus, uma palestra que ele deu, ele falou isso, né, que, na verdade, mesmo um médico que é ateu, ele tem... Tá supervisionado, não tem como. O ateu com boa índole, um bom médico, um ser humano, né? Ser humano, né? 2 pontos humano, né? Ele está sempre bem acompanhado. Então, e o Paulo é um exemplo. O Paulo é um professor para mim, né? O Paulo é uma pessoa que tira dúvidas, né? Te escuta. Ele é generoso, assim, né? Ele parece ser muito generoso. Abre portas, né? Eu tenho livros que ele fez o prefácio. Olha. Né? Não trouxe aqui, mas muitos deles ele fez um vídeo uma vez, né? Com transtornos mentais para nos ajudar. Ele esteve na nossa casa já, né, fez palestra, é um bom amigo, né, uma pessoa... Nossa, que maravilha. Bacana. Por trás daquele homem sisudo, é um chorão, né? É um chorão. É interessante, uma pessoa gente boa demais, né? Então aí começou esse convívio com os espíritos, né? Porque nessa casa são muitos médiuns de cura, muitos médiuns, e lá se manifestam diversos espíritos. Fritz, Frederic von Stein, próprio Frederic, né? Que trabalha com o Dr. Paulo, né, também. Dr. Alonso, que trabalha com o João Berbel, né? Muitos espíritos mesmo, né? O Inácio Ferreira, que é de... Olha, nossa, a gente é muito fã, a gente leu muitos livros dele, né? Maravilhoso. 3 livros, mas sabe fazer mais nada. Meu Deus, muito legal. Fazer tipo, a linguagem dele, né? Nossa. Psiquiatria em face da encarnação. Nossa, esse eu não li, não. Maravilhoso. Vou ler. Muito do que eu leio, né, é baseado em Bezerra, que Bezerra foi um grande estudioso das questões psiquiátricas. Inclusive, ele tem Loucura sobre o Novo Prisma, que é sensacional. E ele cataloga casos, né? O filho dele adoeceu por questões mentais, né? Depois, todos esses outros espíritas vieram trabalhando, catalogando casos, né? Para mostrar para a ciência que existe alguma coisa além. A mais. E essa questão a mais, essa dimensão espiritual, ela não vem substituir a biopsicossocial. Ela é um complemento, né? Uma torna a outra mais exponencial.
Né? Eu queria que você falasse um pouco, porque é transtornos mentais e remédios espirituais. Como que funciona o tratamento espiritual? Porque às vezes a gente também percebe que alguns espíritas recaem no erro de, eu vou no centro. E aí a pessoa está toda ferrada ali, não procura uma ajuda médica, uma ajuda terapeuta. Como que funciona? Qual que é o papel da espiritualidade nesse processo de cura? Então, se a pessoa é espírita, né? Por exemplo, quando ela chega para mim e fala, eu sou espírita, te busquei porque quero conversar com alguém que também seja. Sim, porque eu posso entrar em outros campos, né? Que eu sou conversar com um psicólogo e dizer que eu estou ouvindo vozes. É esquizofrênico, né? Esquizofrênico. A gente teve um caso recente. Uma jovem aqui de São Paulo, né? Ela incorporou, deu passividade no shopping. Nossa. Aí pegou a mão da mãe, foi correndo, foi na livraria. Quando ela vai na livraria, ela pega qual livro? Aquele ali. Nossa, meu Deus do céu. Transtornos mentais, remédios espirituais. Foi num domingo. Ela mandou mensagem para mim no domingo. Nossa. E a filha estava completamente desnorteada. Eu falei, vamos fazer um vídeo agora. Aí só atendi, a gente fez uma oração para ela se acalmar. Né? Aí em casa, aqui em São Paulo, a gente tem uma casa muito parecida com o trabalho que a gente faz no Rio, né? Aí eu encaminhei para o Cisco de Luz, que é uma casa daqui de São Paulo, né? Que lá tem a desobsessão, né? Processo de desobsessão e tudo mais. E ela não tinha esquizofrenia, ela era médium. Então, e quantos não são, né? Então, em hospitais psiquiátricos. Dr. Bezerra de Menezes fala nesse livro que 70%, 80% dos hospícios, né, seriam exterminados. Se nós trouxéssemos a desobsessão para a parte mental, né? Herculano Pires vem dizer no livro Centro Espírita, Herculano Pires, por Chico Xavier, vem dizer, o Chico Xavier sobre Herculano Pires, que ele era o maior médium que mediu Kardec. Né? A pessoa, né, o maior metro que mediu Kardec. Meu Deus. Ou seja, quem mediu Kardec, né, ele traduziu todos os livros de Kardec, então ele dizia que toda casa espírita deveria ter um local de desobsessão para pessoas com condições mentais precárias. Inclusive, ao fazer os livros e até hoje, acompanhando pessoas, sejam pacientes meus ou não pacientes, a gente percebe 95% dos casos, em casos mais graves, depressões, crise de ansiedade, transtornos de pânico. É batata, cara. Tá lá. Mesmo que não seja o causador. Não é o causador. Né? Mas ele tá lá, né? Potencializa. Por exemplo, se você tem medo, ele vai potencializar a tua ansiedade. Vai te deixar no processo que você vai ter crise de ansiedade. Se você tiver medo, um medo muito profundo, né? Pode ser um transtorno de pânico. Culpa, né? Culpa é o principal, né? Que a culpa te leva para depressão, te leva para todos os transtornos. Né? A culpa é a raiz. É a raiz. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas se culpam de tudo. O tempo todo, né? É a mãe que não consegue dar atenção para o filho. E a culpa é importante, porque a culpa é uma sinalização da consciência de que você não está fazendo a coisa certa. O problema é o excesso dela. E as pessoas se punem demais. Eu tive uma paciente uma vez que mandou mensagem para mim. Eu vou te denunciar para o CRP. Você é um péssimo psicólogo. Você mente para mim. Eu falei, obsessora viva. Eu vou esperar a sessão. Não vou responder. Eu falei, vamos fazer a sessão, a gente conversa? Você mente para mim, você é um mentiroso, você é um charlatão, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí fizemos o vídeo, né? Já abrimos, né? Ela reprisou, disse que eu minto para ela. Eu falei, mas vem cá, me deu um argumento para isso. Aonde eu menti? Né? Em que momento eu sou mentiroso? Você não me julga. Eu olhei para ela e falei, mas
como eu vou te julgar? Você já faz isso para mim. Você já lembra os seus defeitos o tempo todo. Você já se pune naturalmente. Eu não faço isso porque você já faz no meu lugar. Ela chorou, né? É verdade, não sei o que, desculpa. Ai, meu Deus. Depois de te fazer o CRP. Deixar o olho tremendo. E ficava às vezes. Né? Ela tinha essa questão, né, da mutilação. Porque a pessoa quando se mutila muito porque ela se pune, né? É um ódio de si mesmo. Por isso que em todos os transtornos, um grande remédio não é nada tão espiritual assim, é autoestima. Porque quando você se gosta, né, quando você se julga menos, né, uma coisa é você verificar que errou, né, errei. Né, marquei aqui com vocês 10 horas, apareci 11. Cometi um equívoco. Venha vocês, peço desculpas, vejo a possibilidade de fazer ou não um episódio ou remarcar. Não remarcou, tudo bem. Eu acho que é uma característica de uma pessoa humilde. Agora, ficar naquela culpa, né? Ai, meu Deus, eu não fui. Ai, meu Deus, não funciona. E vamos dizer, para um outro encontro, procurar chegar no horário. Porque eu acho que quando você consegue também... É claro, esse é um exemplo simples, mas você cometeu um erro, foi às vezes grosseiro com alguém, sei lá. Você sempre vai ter outra oportunidade, né? Eu digo que eu tenho uma profecia, mas não é por ser médium, não, mas a profecia. Nós três, quando saímos daquela porta, vamos errar. Sim. É isso. Em algum campo da vida a gente vai escorregar, porque a gente está sempre errando, mas o erro ele tem que ser visto como um aprendizado. Se a gente se basear em religiões, inclusive a espírita, né? Porque quando nós éramos católicos, era céu e inferno. Agora todo mundo vai para um brau. Não vai sobrar ninguém. Ou seja, você vai para o centro espírita na base do medo. Você vai no centro espírita com medo de ir para um lugar obscuro. Você não vai por amor. Isso é perigoso. Minha mãe, né? Nossa mãe sempre fala, né? Que para muitos espíritas, a frequência ao centro espírita é um plano de previdência privada. Então, a pessoa vai só para, tipo... tô garantida. Tô mais ou menos, tipo, vou pro purgatório, não vou pro umbral, mas não vou pro inferno. Né? Então, assim, realmente... Isso é perigoso, tem que saber o seu propósito. Exato. Olha, eu estou aqui porque eu estou na psicografia, porque eu estou na divulgação do espiritismo, porque eu estou fazendo palestra. Você saber o seu propósito dentro da seara. Eu estou tentando ser melhor. Eu estou tentando me auto-transformação, né, de alguma forma. E até na autotransformação a gente entender que o autoconhecimento é como o Nietzsche fala, né? A gente brinca bastante, né? Igual São Paulo, hoje amanheceu frio, né? Sempre amanhece frio. Né? Mais fresquinho, né? Vem pra cá, tá sempre frio. Eu ia responder, hoje não. Pra mim é frio. Então. O pessoal do Rio de Janeiro, quando 28 graus já começa a casar. Uma blusinha, né? Tirar do estoque as roupas, né? Tem que usar, né? Tem que usar, né? Lógico, com certeza. E uma coisa bem interessante que você falou, e foi engraçado porque eu estava lendo, né? Olha, gente, a Renata leu mesmo. Então, olha as anotações aqui, ó. Leu de verdade. Ela não leu. E o livro é dela, viu, gente? Então... Então, uma coisa que eu achei interessante, porque eu falei, gente, mas você falou de cirurgias espirituais para transtornos mentais. Eu falei, gente, mas como que é isso? Aí você respondeu depois de uma parte, mas responde para o pessoal assim, como fazer uma cirurgia espiritual para um transtorno mental? Porque cirurgia a gente tem aquela ideia que corta, né? Tira o órgão. Que punha nossa, me fugiu o nome, que teve até o filme. Arigó. Quem já ia com a faquinha no olho. Arigó era fantástico. Nossa, meu Deus, que história, né? Meu Deus. Na verdade, a cirurgia espiritual, a gente tem que ter em mente que o perispírito vai ser a grande descoberta da humanidade. Que ele é o laço do corpo com o espírito, né? Existe,
né, o que várias tradições chamam de outros nomes, né? O perispírito, ele é um corpo, né? Um modelador biológico. E lá residem as nossas emoções. O espírito pensa, né? O perispírito armazena e transmite, e o corpo executa. Por isso, quando a gente fica nervoso, começa a suar a mão, tremer. Mas primeiro tem um filtro, que é esse perispírito. E ali residem as nossas emoções. Imagina se não tivesse esse filtro, tivesse tudo pro corpo. De uma vez só. Meu Deus. Né? É verdade. Então, nunca pensei nisso. É a sede das emoções. Então, esse modelador biológico, as cirurgias espirituais ocorrem nele. Então, a pessoa, por exemplo, é claro que é um paliativo. Porque se o perispírito ele está desorganizado, vamos assim dizer, com seus campos de força, né? Cada parte do perispírito ela está desorganizada, os espíritos fazem incisões, impulsos eletromagnéticos para organizar esse perispírito, né? Esse modelador biológico, e trazer uma certa serenidade novamente à pessoa. E também fazem impulsos eletromagnéticos na região cerebral, para que, por exemplo, os neurônios que formam a sinapse, que geram os neurônios, que fazem com que os neurotransmissores, né, como a serotonina, a dopamina, ocitocina, para que aquilo funcione, eles se transmitem um para o outro, né, pela fenda sináptica, por eletricidade. Então, os espíritos fazem impulsos eletromagnéticos para acelerar a sinapse, muitas vezes funcionando até como um remédio, né? Por isso como se fosse, sei lá, um remédio que melhora um antidepressivo, que melhora a recaptação da serotonina. Exatamente, melhora a recaptação da serotonina. Eles fazem incisões na microbiota intestinal. Olha, gente! Porque 50% da dopamina está ali. Tá lá. Né? Intestino, 95% da serotonina está ali. Então, o nervo vago, né, que faz essa transmissão, esse transporte da serotonina, eles trabalham na microbiota para que facilite, né, o exportar desse neurotransmissor pelo nervo vago e alcançar o cérebro. Fantástico. Então, eles trabalham nesse sentido. Porém, aí vem a função do autoconhecimento. Porque a gente tem que descobrir as causas que nos adoeceram. Porque você vai ficar bem durante uma semana, 2 semanas. Já vi pessoas que entraram num estado caótico. Né? Eu lembro de um rapaz que eu passei por ele, filha de uma amiga minha, falei, nossa, meu Deus do céu. Você via que estava só Vem cá. Aí eu botei lá. Você vai no tratamento. E ele saiu outro, né? A gente conta vários casos. Né? Então a gente percebe que as cirurgias espirituais têm um efeito muito salutar nos transtornos mentais. Muito imediato, né? Sim. Aparentemente. Imediato. Mas para que a pessoa recorra, né? E os espíritos falam, médicos, né? Seja por Hamed, seja por Federico, Dr. Bartolomeu Tacchini, que é um médico italiano, trabalha muito com a gente. Que legal. Né? Tem um trabalho lindo lá no sul do Brasil, né? E ele fala muito com a gente. Já procurou o médico da terra? Já procurou o psiquiatra? Porque quem é espírita, né? Minha mãe que dá orientação, ela fala que tem muita gente que tem muito preconceito com medicação. A pessoa fala, eu não vou tomar. Eu não quero entrar em remédio. Não. E isso aqui gera dependência. Meu Deus, a pessoa prefere ter pânico, o remédio gera dependência, né? A pessoa tá parecendo Walking Dead. Exatamente. Mas é o que eu digo, a primeira cura do tratamento, tem uma frase ali muito bonita, não é diagnóstico, é bússola. Aqui fora. Tá escrito ali. Eu olhei aquela frase e falei, vou falar aqui. Não é diagnóstico, é bússola, porque a partir do momento que você sabe que você tem, você consegue entender as causas. Se eu conheço os sintomas, eu crio hipóteses e vamos trabalhar as causas. Então, por exemplo, a maneira como você se relaciona com a doença faz com que esses receptores se fechem
ou se abram. Entendeu? Quando eu tenho aceitação de um transtorno mental, fazem como rosas que se abrem com as pétalas. Então, esses receptores que fazem a sinapse se abrem. Porque você não está lutando contra si, com raiva. Você não está medindo força, né, com a doença. Ela existe. E o seu corpo é inteligente. Nosso corpo é inteligente. O nosso corpo se cura, o nosso corpo tem imunidade, né? O nosso corpo tem uma série de outros fatores que mostram uma certa inteligência de funcionamento. Então, quando a nossa parte mental, emocional, decide seguir o conselho de Carl Rogers, né? O grande paradoxo da mente é quando você se aceita, você muda. Porque, cientificamente, né? Isso os espíritos nos dizem, que os receptores se abrem, o seu corpo fica muito mais propenso, né? Suscetível ao tratamento. Você, por exemplo, eu sempre falo para os pacientes, antes de tomar a medicação, faz uma prece, agradece que ele existe. Que aí você muda completamente. O doutor Paulo, ele fala isso, né? Poxa, eu sei que é difícil, eu já tive transtorno de pânico, tenho TDAH, eu já passei por poucas de tudo. Mas vocês, né? Vocês também, né? Então, a gente sabe, é legítima a dor. A gente não está tirando a legitimidade da dor. Mas que é interessante você se relacionar melhor, porque você está guardando energia para aquilo que você quer construir. Está parando de brigar consigo mesmo, parando de ter raiva de si por não conseguir ter uma vida normal, digamos, normal. E é super compreensível. Mas é mais inteligente, mais sábio a gente aceitar, tomar o remédio e agradecer. Graças a Deus. Eu tenho TDAH. Graças a Deus existe uma dopamina numa pílula que vai fazer com que eu tenha um reajuste dopaminérgico e eu vou... Né? Então isso é gratidão a Deus, né? Sim. Para que a gente comece o trabalho, a aceitação do que você tem. Porque se você... É o que a gente vê, né? Pessoas que estão num estado muito depressivo, a gente mesmo, em alguns momentos que você está muito mal, você não tem forças nem para buscar nada. Você não consegue fazer uma oração, então, você precisa da ajuda dos outros. O remédio te tira desse... Te tira do fundo desse fundo do poço e você fala, nossa, agora eu consigo no centro, consigo fazer o tratamento. E é muito comum que o remédio, isso a gente vê até nas obras. Eu vejo... Porque observando o comportamento humano, né, a pessoa que está ali com processo de obsessão, uma subjugação que a gente chama, né, que o obsessor já fez uma... Já está acoplado total. E é impressionante, né? A gente já passei por casos que a pessoa estava com uma depressão muito grande com falta de ar. Eu falei, falta de ar? Mas ela fez todas as pesquisas. E não sai do pronto-socorro, coitado. Nada acontece, nada muda. Aí eu convenci minha paciente, convenci ela a aceitar a depressão, ela melhorar a relação com ela. Mas convidei-a por ser espírita e ela ter me procurado por ser espírita. Convidei, vamos à nossa casa, né, gratuitamente, vamos lá na desobsessão. E ela estava com muita falta de ar. E antes de entrar, era impressionante. Fica pior, né? Parece que aproxima mais. Meu Deus, o que está acontecendo? Só que nos dias anteriores ela me disse que o pai dela morreu afogado. Eu falei, opa, não falei nada, eu vou ficar quieto. Mas você já ligou, né? Eu vou ficar quieto, mas talvez exista algum ponto de conexão. Quando a gente entra na sala, só entrou. Já deu passividade. O médium não sabia de nada. E a maioria dos médios eu nem conheço. E prefiro manter um distanciamento para eu poder fazer observação. Né? Principalmente na desobsessão. Aí, quem deu passividade? O pai. Minha filha, me desculpe. Ai, que tristeza. Eu amo você. Poderia ter dito, eu te amo, por diversas vezes, mas não disse.
peço 1000 perdões. Aí, pai, tá perdoado. Ela chorava. Tava o noivo, né? Tava ela, tava eu observando. E foi aquela... Comoção, cara. Comoção. Me desculpe, não sei o quê. Aí depois daquilo, ela voou. Que loucura, né? Nossa, perdoa. Loucura não, porque a gente vê isso toda semana. Mas é muito... Perdoa. Eu penso assim, quem não tem esse recurso... A pessoa tomaria toneladas de corticoide. Pois não é? Gente. E às vezes um passe, um trabalho mediúnico. Essa menina que pegou o livro, nossa, hoje, inclusive a espiritualidade bloqueou a mediunidade dela e ela tá só se tratando. Então ela não vê mais, ela não escuta. A pessoa vai aprender, vai fazer um curso, ela tá fazendo a faculdade, porque muito nova, 17 anos. Então ela quer pertencer à comunidade, né? Claro, se sentir normal. Normal. É legítimo. Mas você... Não tem como eu tirar a legitimidade de uma criança, de jovem, de querer ser uma pessoa normal, como todo mundo. Eu mesmo fugi. Quem sou eu para julgar? Sou eu para julgar aquela menina. Não, mas aí o pessoal lá do centro falou, não, mas ela tem que trabalhar, não sei o quê. Eu falei, calma, vai ter muito tempo, cara. né? Deixa ela internalizar que ela é médica. Deixa... Uma hora vai pegar. Sim. Ela continua indo, ela está se tratando, de vez em quando assiste uma palestra. E aí a coisa acontece, né? As coisas acontecem. Aí ela vai gerando essa aceitação. Então tem que ser tempo da pessoa. Obviamente que eles decidem, né? A pessoa não deve ser uma missionária que tem, né? Sim. Tipo, porque você pega o Chico, não teve escolha, né? coitado. 5 anos de idade já tava... A gente conversou com o Quito Formiga também, ele contando que não teve escolha, ele é psicógrafo. Não teve escolha, ele desde sempre... Quebrava a casa inteira. Então, mas normalmente tem um tempo para tudo na vida, exatamente. Né? Senão a pessoa viria só, tipo, com um distintivo, é médium, né? Uma coisa que me traz uma certa angústia, né, e eu me sinto muito privilegiada, nós, né, porque, por exemplo, nós temos condições de comprar um bom remédio, que é caro, nós temos condição de pagar uma terapia particular, temos o centro. Agora, uma pessoa, por exemplo, que a única coisa que ela tem acesso é o centro espírita, ela não tem, ela gostaria de fazer terapia, mas ela não pode pagar, o remédio ela só pode tomar, sei lá, o que dá no posto. O que você falaria, Rafael, pra gente, pra quem tá ouvindo, porque isso me dá muita angústia até no meu trabalho profissional, porque você vê que tem gente que não precisa de nutricionista, a pessoa precisaria de psiquiatra, psicólogo, né, e enfim. E aí, o que ele vai conseguir? Uma fluoxetina. Um fluoxetina que é do posto. Infelizmente, a terapia virou artigo de luxo, né? Eu não estou desqualificando os profissionais, eles estão cobrando o que está na tabela. Sim, né? Claro. Tudo bem, eu não tenho essa coragem, né, de fazer isso. Me sinto devedor. Você é empático, né? Eu vejo a situação da pessoa. Sim. Né? Pô, será? Como é que ela tá? Claro, cada um vai dar consciência de cada um. Mas é muito difícil. O cenário que a gente tem, uma estrutura social muito falida, né? A gente tem... Eu trazer uma pesquisa para vocês do Reino Unido. Fizeram uma pesquisa em todas penitenciárias do Reino Unido em 2019. 30% dos pacientes tinham TDAH. Olha só. Nossa. Porque o TDAH se expõe a risco. O sistema de recompensa dele não é ajustado. Então, ele está sempre... A pessoa com TDAH está sempre buscando um atalho. Né? Ele não... Ele tem dificuldade de por exemplo, né, a gente conhece alguém que, tipo assim, gosta de andar no acostamento sem cinto de segurança. Pode. A gente. Não é? A gente. E às vezes não muito é por maldade. Isso. Claro que tem uma parte da personalidade, né? A pessoa, de fato, com TDAH tem dificuldade de esperar. Por quê? Fizeram uma pesquisa, né, em Oxford, com 16 crianças, 16 com TDAH, 16 crianças sem TDAH. Ao final da pesquisa tinha um prêmio. As pessoas
que recebessem o prêmio após a tarefa receberiam X. E as crianças que esperassem receberiam 3X. Qual foi o grupo de crianças que recebeu X? Adivinha? Os TDAHs com TDAH. Não sei se eu vou estar vivo depois. Ué. Não 3 sei. dias? Não, 3 é brincadeira, então, mas... O grupo, de fato, o grupo de crianças com TDAH, sem TDAH esperou os 3 Esperou dias tranquilamente. para receber 3 vezes o prêmio daquele projeto. E a pessoa com TDAH tem dificuldade mesmo de espera. Eu vejo, porque eu sinto isso, vejo isso nos pacientes, e a gente tem dificuldade também de perseverar. A gente começa bem, né? Não, tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, né? Aí compra todos os materiais daquela atividade, animação, não é? Aí entra no hiperfoco, e para dar continuidade. Quando virou uma coisa rotineira. Aquilo já matou a gente. Matou. Por quê? Por isso que eu sempre digo, pessoas com TDAH têm que fazer o que amam. Precisam amar aquilo. Que aí ainda já é difícil, porque mesmo que você ama, tem coisas que você não gosta, tem situações burocráticas, né? Mas aí vem a grande sacada, né, da pessoa com TDAH, dela se conhecer, dela ter pessoas do lado que possam, por exemplo, os livros. Você tem que ter um bom revisor, você tem uma parceria. Ele já te conhecer e falar, olha, isso aqui eu não sou bom nesses detalhes, apude, referência, esquece. Se vira. Esquece. Mas não é maldade. Pelo contrário, ele até gosta. Porque ele está fazendo bem o trabalho dele, ele está me beneficiando, né? Então ele já sabe. E você não ficou sofrido para você. Porque eu faço o que eu sou bom. É engraçado, Rafael, você falar, a Débora sabe que essa história que eu conto muito, assim, eu trabalhei 15 anos com uma psicóloga, a Luciana, que eu sempre falo dela, Lu, um beijo para você. E assim, eu era criatividade, ela era organização, então era um casamento perfeito. Ela falava que 10 vezes ela tirava o grampeador aqui, eu colocava aqui. Só que assim, em momento... Imagina, para ela fazia, tinha que ficar aqui. Mas assim, em momento nenhum ela me julgou, ela entendia que assim, por exemplo, tinha dias que falava, Renata, o palestrante faltou, você vai ter que fazer a palestra aqui pros hipertensos daqui a 10 minutos. Tudo bem. Eu ia lá e fazia, né? Só que assim, ela arrumava as caixas, né, de materiais, via agenda, fazia o checklist de todos os materiais de campanha. Então eu falo pra ela, né, vira e mexe, eu mando mensagem e falo, ai Lu, pelo amor de Deus, que saudade de você, porque o mundo não é Luciano, né? O mundo, muitas vezes, ele não entende que você é diferente, né? Então, assim, é muito louco essa parceria, o que você falou, né? Você tem a questão... Delegar. Exatamente. Você não é bom, isso é humildade. Sim. É verdade. Você fala, gente, não dou conta. Eu tinha um chefe, né, que ele sabia que eu tinha excelentes ideias, ia até o planejamento, mas na execução ele tinha que me monitorar. Por exemplo, marcava a reunião às 3, a reunião era 3. Ele falava pra mim que era 2. Eu chegava às 2h30. Eu chegava... Não, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Mas não era sempre. Pra ficar com a pulga atrás da orelha, né? Eu cheguei antes de todo mundo, porque a reunião é às 3, tá? Já vai se preparando pra reunião. Mas não é uma sensibilidade da pessoa, isso? Porque me conhece, sabe que eu tenho competência. Valoriza suas outras capacidades. O dom, né? Da fala, talvez o dom das ideias. Da comunicação. Nós fizemos um livro juntos, né? Sobre gestão de processos. Ou seja, eu trouxe todas as ideias, fiz toda a parte editorial e ele fez a parte de revisão, de detalhe. É o estilo dele. Então aquilo é bonito. É o que ele gosta, né? Tem gente, é o que ela falava pra mim. Eu gosto de rotina, por mais incrível que pareça. Aí tinha dias que ele chegava pra mim, vamos fazer um artigo? Eu falei, putz, cara, artigo. Eu fico até com vergonha quando as pessoas me pedem um artigo. Né? Nossa, que preguiça de me encaixar naquele... modelo, né? Naquele template. No mestrado eu quase desencarnei. Aí eu descobri que existe algo chamado revisora, né? Glória a Deus. Aí ela falou assim pra mim, Rafa, faz. Eu conserto. Que delícia. Nossa, meu Deus, que maravilha. Aí eu tava tudo desestruturado. Você foi fazendo... E ela foi... Aí quando chegou assim, nem o orientador acreditou. Não, isso aqui não foi você, não. A mulher foi quase um espírito. 4 mãos.
Que legal. Aí foi muito legal, né? Aí eu sempre estudei em lugares fechados. Eu não consigo estudar em casa. Quando eu vou ler, eu preciso estar num lugar, numa biblioteca, eu trabalho no cowork. Eu preciso estar... Porque se você estiver em casa, você vai lavar a louça, você vai tirar a roupa do varal, você vai não sei o quê. Ou nem levantar da cama. Se eu pensar duas ou três vezes... falar com alguém igual você. Se eu pensar 2 ou 3 vezes em não atender uma pessoa, acabou. Então, assim, é muito difícil. É difícil. É uma guerra todo dia. Às vezes eu penso, o Sandro fez o... Por isso que eu fiz o Geração TDAH. Fala um pouco desse livro, que eu falei, meu Deus, mas, assim, olha a pessoa ansiosa, eu já quero ler. Mas antes, tentando consertar o meu TDAH aqui, eu acho que a gente precisa de políticas públicas de saúde. Não vamos ser nós. A nossa geração não vai ver, né? Você pode, dentro do seu trabalho, por exemplo, eu faço palestras espíritas. Então, eu acredito que ali no centro espírita, alguém precisa conversar com alguém. Rafa, temos médios ali muito anônimos, né? Mas conversa com ela sobre determinada coisa, vê o que ela tem, para a gente saber direcionar, né, para onde que ela vai. Então, a gente tem que ter a nossa parcela de contribuição social. Mas isso é paliativo. A gente precisa de políticas públicas, porque minhas amigas, né? Meus amigos de casa, o bicho vai pegar. Antes de entrar no livro, eu queria falar antes de desencarnar, eu mandei um e-mail para ele. Ele respondia? Respondia os e-mails. Ai, tá vendo? A gente podia ter mandado. Aí eu falei, gente, nossa, ele me responde. O Luiz tá ali fora, conviveu 25 anos. Olha. O Divaldo. Aí eu falei, Divaldo, a gente já chegou no fundo do poço? Ele tá longe. Vixe, Maria. Tá longe? Aí eu vou conversar com os médicos espirituais assim. Ele falou, meu filho, você vai ter muito trabalho ainda. Você não vai ficar desempregado, não. Esse negócio de inteligência artificial, fica tranquilo. Aí Chico Xavier traz uma frase que me assusta. Que ele vem dizer pra gente que nesses momentos de muita dificuldade, que Jesus disse que aconteceria, né? Há 2.000 anos atrás, que faltariam postes para amarrar as pessoas. Ele falou isso, Chico? Nossa, eu nunca ouvi. E quando você vai na Gênesis, está lá um trecho de Kardec, que os sinais da transição planetária seriam reconhecidos quando a loucura tomar posse de grande parte da humanidade. E até crianças iriam suicidar. Pessoas vivas. Gente, é o que a gente está vendo, né? Que era uma coisa totalmente, era uma raridade total. Hoje você escuta, na escola tal, a criança se jogou, a criança... Tentou, né? Então, assim, não é brincadeira. Claro, existe uma hipernotificação? Existe, mas não é brincadeira. Vai nas escolas. Eu estou começando a fazer palestras, escolas, né? Mas é assustador. 20% das crianças, 25% tem um diagnóstico. E a maior parte são de TOD, de autismo, né? Transtorno opositor. TDAH, a criança não consegue ficar sentada. De fato, existe um problema, né? E as pessoas brincam com isso, sabe? Elas... É claro, a gente tenta trazer leveza, bom humor, né, para as coisas, mas as coisas estão ficando complicadas e vão complicar ainda mais. Então a gente tem que... Programas como esse são importantíssimos se manterem, né? Porque traz conhecimento. Porque quem não tem conhecimento tem que buscar, né? Mas aí veja só, por exemplo, pacientes que eu já peguei. A pessoa tem TDAH e bipolaridade. Ela toma um psicoestimulante e não sabe que é bipolar. Ela entra em surto. Meu Deus! Aí, como é que uma pessoa de uma estrutura social que não tem poder aquisitivo vai coordenar isso? E que trabalha o dia inteiro, e 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí aumenta os casos de suicídio, aumenta os processos obsessivos, que infelizmente as casas espíritas estão deixando de lado. Eles querem tirar os espíritos das casas. Fica difícil, né? Não é?
O José Herculano Pires, que para mim, ele fala, gente, toda casa espírita tem que ter uma mesa mediúnica para cuidar de transtornos mentais. Tem que ter. A nossa parte. E hoje, até falando com a minha mãe que faz a triagem, hoje ela fala que 70% dos casos... Ou é depressão, é pânico, A pessoa chega lá buscando cirurgia espiritual na nossa casa. A gente atende 3.000 pessoas por mês. Nossa, é muita gente. A maior parte dos espíritos encaminham para a desobsessão. Porque é um impacto do obsessor no físico, no orgânico. Tem que tirar aquela pressão, né? Tirar a simbiose para que naturalmente, aí depois ele vai para o passe, tira os resquícios, né, da simbiose e ele volte a funcionar normalmente. Então é muito sério, gente. É muito. E no o espiritismo poderia estar liderando com a ciência, está liderando, né, com coleta de dados, mostrando para as pessoas... eu acho que sem querer te interromper, TDAH interrompendo, Tá tranquilo. o Alexander lá, aquele NUPES, né, do NUPES, você fala, gente, a quantidade de artigo que ele publicou, assim, eu falo que é um trabalho, assim, que vai realmente aproximando a ciência da espiritualidade, né, saiu na CNN, saiu em tudo quanto é lugar, porque realmente, assim, gente, uma hora vai ter que se entender, é inevitável, né? Que tem algo mais, né, então... E Kardec, ele é danado, que tem uma frase lá escondidinha na Gênesis, sabe? Fundo de página, que ele diz assim: o último refúgio do espiritismo para não ser conhecido serão os estudos sobre espiritualidade. Vai ter uma hora, daqui a gente não passa. Tem algo a mais. Sim. Né? As pessoas já estão... já tem muitos médicos. As pessoas estão muito mais abertas ao conceito de cadeiras de espiritualidade. Nas faculdades. Então, assim, eu acredito que uns 15, 20 anos... Você acha? 15, 20 anos? A gente vai ver isso ainda? Porque não vai ter como. Não tem como. Você chega até a página 2. A pessoa está com depressão, nada funciona. Aí você pega a pessoa, leva no centro espírita, passa pela desobsessão, a bioenergia do passe, né? De repente ela está ali assistindo uma palestra, né? E também, mas exercer espiritualidade, a gente não fala só de centro espírita, não, porque pode ter cirurgia espiritual no culto evangélico. Claro, com certeza. Porque lá eles têm muita música, né? Musicoterapia, quer dizer, tipo, tem uma liberação de energia lá que beneficia, gente. Os espíritos estão em todas as denominações, né? Na Igreja Católica, no budismo. Os espíritos agem, o espírito sopra para onde quer, já dizia Jesus. Então, por exemplo, eu estava numa feira de livros, tinha uma amiga nossa passando muito mal. Eu falei, meu Deus do céu, coitada, ela estava em processo de sangramento, né? Muito forte. Aí veio aquela coisa, bora cuidar dela. Ai, meu Deus, aqui! Onde? Aí a gente andou assim, né? Aí tinha uma salinha. Vem aqui. Posso? Ela, pode. Aí eu falei, chama sua mãe, né? Porque a gente vai ficar numa sala, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Aí chamamos a mãe, peguei a pomada do vovô, né? Eu tenho. Você carrega com você. Aí pega a pomada do vovô. Que o amor de mãe, gente, é uma coisa fantástica. Não sou eu que vou passar a pomada, você é ela. Olha. Né? Aí eu fiz a prece, né? Fiz uma prece forte, né? Se for toca de lá para cá, né? Então vamos lá. Aí pedi para a mãe passar na região, né, do útero ali, do estômago, né? E aí eu fui guiando, né? Nós somos apenas canais. Tendo médio vaidoso, porque nós somos instrumentos, cara. Né? Nós somos um conector, né, com os espíritos. São eles que fazem, não somos nós, né? Se eles quiserem ir embora, eles vão embora. E acabou o trabalho. Acabou. Estou desempregado. Aí, na hora me veio a ideia. A mãe. Pô, eu não vou passar a mão na barriga dela. Lógico. Né? Aí falei, poxa, melhor ainda, a mãe ama. Eu falei, pense Jesus no amor
da sua filha. Ela passou. Beleza. Aí depois eu fui embora. E só foi isso? Não teve manifestação? Não, a gente sentia. Não, você sentia, né? Sim. Mas nada ostensivo. Os espíritos que atuaram. E ela começou a sentir movimentações além da mão da mãe. Ela começou... Porque os espíritos, por dentro, assim. Os espíritos, o que eles fazem? Eles projetam o perispírito perto do corpo. Tá. E muitas vezes as pessoas saem da cirurgia espiritual com marcas. Tem muitos casos. Por quê? Porque eles projetam o perispírito perto do corpo. Quando ele faz a incisão, de propósito, não é para mostrar nada para ninguém, mas para mostrar para aquela pessoa que foi a cicatriz da fé. Chama de cicatriz da fé. Olha. Então você olha para aquela cicatriz e você fala... A gente ainda precisa. Gente. Ainda precisa. Eu conheço mães que pegam um terço e fazem uma oração muito maior do que a minha. Tem uma fé muito maior do que a minha. A gente está muito preso ainda a legislar sobre quem tem fé. Não é porque eu não tenho um terço na mão que eu tenho mais fé do que outra pessoa, né? Com certeza. Fé é construção, fé vem de dentro, né? E uma mãe, né, segurando um terço é uma coisa... É muito poderoso, né? Né? Tipo, eu vi até no Instagram, não sei se vocês viram uma imagem que estava Jesus e São Pedro, e aí Nossa Senhora com um terço e pegando todo mundo, aí Jesus falava assim, deixa ela, tipo, né? Deixa pôr. Deixa ela pôr, tipo, pessoa subindo pela entrada de serviço, vamos dizer assim. É a experiência de fé da pessoa. Lógico que sim. Gente, lá no mundo espiritual, até agora, não sabemos, não há registros que existe religião. Religião são convenções humanas. Sim. São pessoas que se juntam em grupos sociais para exercer a sua fé, mas lá em cima eu acho que não sei se foi no livro do Dr. Inácio que ele manda uma pessoa procurar uma casa evangélica, ou foi do Robson? É do Robson, é o Corpo Fechado. Corpo Fechado. Vai nesse templo evangélico que aí você vai receber a assistência que você precisa. Eles se conversam, era assim, o caso era que o menino estava usando drogas e a mãe levando no centro espírita. Aí os mentores se falaram, olha, ele precisa ir numa igreja evangélica porque ele precisa das regras. Porque no espiritismo é fácil que você... É o livre-arbítrio. E para aquela pessoa não servia. E aí ele... Principalmente com drogas. Ele foi para a igreja evangélica e resolveu. Impressionante. Né? E eles têm esse trabalho social muito bonito, né? E eles não julgam essas pessoas. Sim, eles acolhem, não né? Importam. Assim, claro que os meios importam para atingir os fins, né? Mas o trabalho que eles fazem, a gente não faz, né? Então, cada um tem seu nicho. Trabalho, eu não posso julgar. Não é? Exato. Eu tenho que valorizar o trabalho dessas pessoas, né? Quem vai acolher, né? Quem vai lá, quem tá dando comida. Põe um terno na pessoa para ela se sentir mais digna, né? Valorizar aquela pessoa, né? E Jesus, quando curava as pessoas, fazia isso. Ela enaltecia as pessoas, valorizava, chamava pelo nome, né? Todo pastor, né, chama as suas ovelhas, um bom pastor, pelo nome. Porque conhece as suas ovelhas. Então Jesus olhava nos olhos e chamava pelo nome, né? E o Chico também chamava pelo nome. Nossa, o Chico, meu Deus. As pessoas chegavam perto do adivinhava, né? Quem é você? Oi, tudo bem? Oi, tava te esperando. Aí, engraçado, é congresso espírita, né? Aí a pessoa, oi, Cristiane, tudo bem? Nossa, você sabe meu nome? Não, tá no seu crachá. Não foi a mediunidade. Mas o Chico era impressionante. As pessoas nossa, meu Deus. As histórias do Chico. A gente vê as histórias, ouve as histórias. A gente teve agora, nossa, foi muito emocionante, porque a gente teve Uberaba, teve uma senhora de Dinorá, conviveu com o Chico por 40. Minha mãe, né, conheceu. A Dinorá? Sim. Uma senhora... Nossa, ela tá viva ainda? Tá viva, cara.
A gente foi lá para Sacramento, terra de Eurípides. Vocês foram numa caravana, uma excursão. Uma excursão que nem a gente fez muito tempo, né? É legal a excursão. É muito legal. Aí fomos, né? Ó, vamos parar em Uberaba, porque a gente vai conhecer uma pessoa que cuidou do Chico por 40 anos, dona de Norá. Nossa, ela tá viva ainda. Quando eu entrei, nossa, tem médios mais clarividentes, né? Aí também vi a presença do Chico. Nossa. Nunca senti, na minha vida, nada. Imagina ele recebendo vocês lá, né? Nada igual. E a gente, aí o pessoal canta, né? O pessoal não canta. Eu digo que eles festejam Jesus, né? Não só cantam, né? Aí começaram a tocar aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto pra lhe falar. Nossa, aí acabou. Nossa, a gente teve a honra de tocar pra ele vivo. Nós que somos Bênção de Paz da banda, né? E foi realmente uma caravana enorme. E aí a gente tocou. Eu lembro que quando abriu a janela e ele tava lá, eu falo, ficou arrepiado. Assim, todo mundo com uma rosa branca, né? E ele lá. Você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Tipo, uma coisa surreal. E aquela mulher, aquela senhora, né? Ela todos os dias, durante 40 anos, ela foi. Ela só foi proibida porque ela fugiu. Ela quebrou a costela. Nossa. Mas ela mentiu pro médico e não se cuidou. Para cuidar do Chico. Ai, meu Deus. Olha que só. Meu Deus. É muito Aí amor, descobriram, né? que ela tava com a costela, que ela mandaram ela voltar. ela ficou de molho um mês, mas durante 40 anos. Meu Deus. Só durante um mês. Então ela sustentou o trabalho. Que coisa, né? Porque o Chico precisava, né, de pessoas humildes do lado dele, para ele se sentir como ele é. Humilde, né? E ela é inteligente, não é boba, não. Imagino que ela aprendeu. 40 anos de curso com o Chico. E eu falei, posso ficar aqui na sua casa? Eu vou deixar eles embora. Não quero voltar, não. Vou ficar aqui na sua casa. Que riqueza, mas que coisa linda, gente. Que mulher maravilhosa. Meu Deus do céu. São pessoas humildes. A simplicidade atrai os bons espíritos. A gente mas foi a bondade legítima, Tadeu, né? O irmão Tadeu, eu falei, meu Deus, que homem é esse? Nós fomos do abraço. Parecia um venerando. Do abraço, não é? Que cura pelo abraço. Eu fui lá. Só que a gente foi esperto, foi o último, né? Ele tem bastante tempo aí. Porque a gente segura para conversar, né? Aí os pés, danado, né? Ninguém vale nada, né, a gente? Nossa, demais. Aí fomos os últimos. Aí eu falei para ele, rapaz, eu fiz tanta coisa errada, tô aqui fazendo isso aqui, mas ele com uma serenidade inabalável, cara. Impressionante. Que trabalho que ele fez. Trabalho também, né? Cara. Então a gente vê que a simplicidade atrai os bons espíritos, né? Então, e aquele éter do nada vem cheiro de folha. Então, é loucura pessoas. Isso. Coisa doida, comigo não é assim. Eu tenho que melhorar bastante. Sheila, cadê você? Irmã Sheila. Né? Aí vem os espíritos alemães, né? Pega a cambuca, né? A gente foi participar de uma reunião de materialização, né? Nessa casa dos amigos nossos aqui, Cisco de Luz. E eles fazem trabalho de materialização? Que legal. Nossa, que emoção. Nossa, nunca vimos. É lindo. Aí trazem pessoas adoecidas, né? E tem todo um clima, né? Muito bacana. Um preparo. Né? E são, sim, 6 horas seguidas. Nossa. Não pode ir nem ao banheiro, porque é lacrado, né? Não tem uma luz. Aí participei, né? Só que quando o Dr. Fritz se manifestou, ele pegou a cambuca dele, né? Botou na minha cabeça e ficou me sacudendo. O que é cambuca? Cambuca é aquela baciazinha de... sei. Botou na minha cabeça, ficou saculejando. Eu falei, rapaz, meu Deus, vocês lembraram de mim. É? A gente tem uma certa afinidade. Que né? legal. Nossa. Pessoal da Alemanha, né? Você trabalha com bastante espírito, né, da Alemanha. Por que será? Por quê, né? Por que será, né? Vamos deixar no gelo. Mas é legal. Eu queria saber, Rafael, você está no seu atendimento, né? E aí, como você faz para não entrar demais? Nossa, que pergunta, hein? Na vibração, porque... Na psicosfera da pessoa, ficar muito contaminado, né? Depois você tem algum procedimento para sua limpeza? Como que funciona isso? Então, eu costumo ter um distanciamento emocional característico meu. Né? Eu me envolvo, né, com a pessoa,
mas eu consigo ter um distanciamento, sabe? Não é uma falta de afeto, mas um distanciamento. Agora, tem alguns casos que são mais graves, que eu percebo que tem uma obsessão. Isso, nesse mas aí eu me mantenho mais vigilante, né? Para eu tentar entender o que está acontecendo. Então, quando eu tento entender o que está acontecendo, você pega um pouco. Mas às vezes eu peço para o próximo paciente esperar para dar uma prece, passar uma água no rosto, né? Desconectar. Né? Meu medo é não voltar, né? Esqueci, fui no mercado. Minha vontade é ir embora. Nada contra os pacientes, né? Mas é uma coisa do TDAH. Quando a gente está fazendo bonitinho, né? Parou. Nossa, é uma dificuldade. Mas eu tenho parece que fazer. Parece que você está falando de mim, assim. É exatamente isso. Mas é aquela coisa. Quando você tem uma relação boa com o paciente, fica gostosa a terapia. Né? Aquele vínculo. Né? Então e você vê também ele melhorando. Ele se dedicando. E quando a gente tem algo, né? Não sei se com você assim também, quando você atende os seus pacientes, né? Eles enxergam em você uma saída, uma solução. Mal sabe o que a gente passa. Né? Mas eu falei, pessoas com TDAH que eu atendo, eu falo, cara, tem dia que eu não consigo. Eu não quero atender, mas não é eu. Esse é o meu funcionamento cerebral. Eu tomo a medicação todo dia, tomo um banho, faço uma prece. Falei, então, isso é um esforço que... Me ajuda, porque parece que o meu corpo está dizendo, não vai. Não vai, eu não quero. É sofrimento. E não é obsessor, porque no final de semana eu vou na casa espírita, eu passo nas obsessões. Lógico, imagina. Meu Deus, a gente faz a via sacra do passe. Eu falo que é o circuito dos passes. E, por exemplo, às vezes eu levo um paciente, ou não um paciente, pessoas que pedem para eu, né, acompanhar ali, né, de perto. Né. Se ele passa, eu tenho que passar também. Lógico. E às vezes eu passo para dar tranquilidade a ele, ver que não é nada demais. Eu espero. Uma vez eu passei, eu não consegui escrever. Fiquei um mês sem escrever. Gente, o que está acontecendo comigo? Aí lembrei do Centro Espírita. Tem um mês que eu não vou. Tipo, um mês que não aparece. Aí apareceram uma turma, né, de espíritos, né, falando que, rodeamos sua casa e você não ia escrever, não. Ninguém vai deixar você escrever, não. Aí tivemos que dialogar. Né? Teve que negociar com o pessoal. Aí eu criei um campo, dessa vez não, criei uma salinha que ninguém entra, uma coisa mais harmoniosa, né? No dia, né, já começo fazendo a prece para ter um dia mais tranquilo. E a supervisão de médiuns experientes, muito mais experientes que eu, né? Porque eles são missionários, eu sou o devedor, né? Eu brinco, né? Até eu falei, toma caneta, porque eu não estou conseguindo. Você consegue. Você está vendo tudo. Porque tem que ser eu. Toma caneta e faz. Aí o Hamed fala, não adianta você fugir, não. Filho. É você. É você. Meu filho. Uma vez ele já me falou, você tem seu livre-arbítrio, se você abandonar o trabalho, tudo bem, mas tua encarnação depende disso. Vai te custar caro na próxima. Não, nessa. Nessa ainda. Eles têm autoridade para... porque foi acordado previamente, né? Aí, lá, quando a gente está todo corajoso, a gente fica, eu faço, eu vou, eu... Eu sempre fui medroso, graças a Deus. Não, mas lá, né? Mas é aquela coisa que a gente tem que crescer dentro de nós, né? Essa coisa da culpa. E o Hamed fala assim, cara, eu confio em você. Eu confio em você pro trabalho. Você está lendo, você está se capacitando, você está correndo atrás. Você faz a sua parte. Você derrapa, Mas eles já estiveram aqui onde a gente está também, né? Eu acho que eu sempre penso isso, porque assim, se eles já estiveram aqui, eles sabem que, né, tem muito apelo da matéria mesmo, né? Então, sim. E na época deles não tinha redes sociais, não tinha Instagram para tirar o foco da gente dos livros, não é? Nossa, é um esforço às vezes sobre-humano. Quando você vê, você já ficou uma hora, sabe, rolando, vendo coisa inútil. E você tem que fazer um esforço assim, não, agora eu vou ler.
Vou parar, vou pegar um livro e vou ler, né? Por isso que está tendo esse problema, né? As pessoas dizem o cérebro estragado, brain rot. Brain rot. Não existe cérebro estragado, né? É uma denominação feia, né? É meio forte, né? Forte, igual bebê reborn. Eu acho que Não, os reborn, meu Deus do céu. Eu acho. Nome feio, gente. Podia dar um nome mais bonitinho. Parece, né? tipo, aquelas coisas assim... Parece um Robocop. Isso, exatamente. Tipo, de ficção científica, né? Ciborgue, exatamente. Ciborgue, coisa mais feia. Podia dar um nome mais acalentado, né? Sei lá, uma coisa mais... Não é para gerar afeto? Reborn, não gera afeto. Não, fica muito esquisito mesmo. Bem, tem que ver o que significa reborn, né? Que eu ainda não vi. Ainda não parei para ver isso. Mas eu acho que tem muito caça-like. Né? Eu acho que tem muito caça-like. Não é possível, gente. Eu nunca vi nenhum bebê reborn na rua. Não é cadê? É que caça-like isso aí. Tem? Bebê reborn. Não, tem bebê reborn no shopping. Aqui tem um quiosque. Não, tem um quiosque para vender e tá sempre cheio. Mas essa coisa, a pessoa fazer essa confusão... Levar no hospital. Isso aí é pra caça-like, isso aí. Você não viu esse vídeo? Que a pessoa... Vou mandar pra você. Não, mas a gente tem que ter todo o respeito, né? Pelas pessoas que querem passar por essa experiência, né? É verdade. Eu acho que... tem um sofrimento, né? Assim, eu acho que pra pessoa... Com certeza, né, se envolver com isso... É igual aquela coisa, se eu tô sofrendo e muitas vezes eu preciso de uma fuga psicológica, lógico, eu vou no com shopping. Certeza. Se Deus quiser, sem cartão. Aí tem gente que compra, tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente né, que joga. Agora essas bets, né? Que isso aí, meu Deus, isso aí é um recurso assim... Meu Deus, 20% das famílias brasileiras endividadas. Sem ter o que pôr em casa de comida. Uma loucura, né? Tá endividada por causa de jogo. Né? Então a coisa está ficando muito Você vê que assim os adversários do bem, eles são muito criativos, né? Assim, eles têm laboratórios, muitas ferramentas, de pesquisa. Né? Futebol é aquela coisa, né, que mexe com a gente. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. É minha válvula de escape. Qual que é o seu time? Fluminense. É o time dos nossos primos. Além do mundo ser de provas e expiações, ainda você torce Fluminense. Podia torcer para um Palmeiras, né? Que é nosso caso, né? Pô, o Palmeiras tá sempre ganhando. Fluminense, cara. Às vezes eu fico pensando... Mas muda, tem o seu time de São Paulo também, aí escolhe o Palmeiras. Você é muito Fluminense, não dá. Desde não dá. pequenininho, né? Então... Não rola. Aqui quem tá falando mesmo? A gente estava falando das bettings. Das bets. É algo muito sério, né? Igual a pornografia também. Outra coisa. Porque a gente perdeu o contato social, então as pessoas estão muito virtuais em tudo. Não, e antes assim... buscando relações. Então a pornografia também se tornou... Ao invés de você buscar alguém para ter uma relação sexual, você tá... Não, e é um acesso dopamina fácil, barata, né? Porque a pessoa tinha que ir numa locadora, sei lá, ir numa arinha fechada. Assistir o videozinho, aí vê alguém, vai ver você entrando. Conhecido, aí hoje você entra em qualquer lugar. No trabalho, né? Você tá tem lá. assinaturas. Teve uma paciente minha, falou assim para mim, eu não sei, né? Ela me contou que se você botar o pé, só de botar o pé, a pessoa paga uma fortuna para você tirar uma foto do seu pé, que a pessoa imagina no seu pelo pé. Tem os fetiches, né? Tem pessoas que elas trabalham com isso, né? Elas disponibilizam a imagem do pé em várias coisas assim, vídeos e tal, porque o povo gosta. Aí a gente entra no problema, né, do TDAH, porque pessoas que têm TDAH, naturalmente, têm uma série de sintomas que são muito claros. Mas existem pessoas que estão cronicamente desatentas, que não têm TDAH. Por quê? Da mesma forma que a pessoa tem uma queda de serotonina, de produção da recaptação da serotonina, né, tem da ocitocina, do GABA, que mexe com o transtorno bipolar, né? Por isso que a meditação é boa, que gera a proliferação desse neurotransmissor chamado GABA, né? Pouquíssimo conhecido. Não é muito falado, né? Inclusive veio de farmácia, né? GABA, melatonina, né? Então, essa dopamina, ela também tem uma queda, mesmo em pessoas que não têm TDAH. Então, a minha pergunta sempre fica, eu tenho estudado muito isso, estresse crônico tem uma queda, porque você mexe na sua microbiota.
50% de dopamina está comprometido. Então, você tem ali 30 de 50. Aqui você tem 50. Mas a pessoa que não tem TDAH, mas está sempre com essa dopamina barata, com vídeos curtos, né? Aquela coisa, aquela ânsia, aquele imediatismo, né? Eu costumo brincar que eu era muito feliz quando eu andava no Rio, no subúrbio, via aquele poste lá, aquela frase, né, das mães de santo. Traga a sua pessoa amada em 3 dias. Aquilo era uma delícia. Eu falava, gente, será que isso é possível? Hoje não, eu trago o seu filho em 5 dias. Tiro ele do quarto, não sei o quê, tiro do celular, emagreço 30 quilos em um mês. Eu até cliquei. Vamos arriscar, você deu uma chance, né? Deu uma chance. Vamos, vai que, né? Faça o seu livro, torne ele um best-seller na Amazon. Sabe? Usando inteligência artificial, então nem é seu o livro. Propostas assim, que demandariam uma construção de uma vida. Exatamente. Para você chegar e você ter uma população que está no imediatismo. E aquela curva de dopamina, ela fica, em vez de ser assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, aprender um instrumento musical, um idioma, você não consegue. Você ativa circuitos neurais. Exatamente. Né? Música, o cantar, né? Por isso que pessoas com esquizofrenia, bipolaridade, pânico, é muito bom cantar, porque você ativa diversas outras áreas que não depressão, cantar mesmo, pode ser cantor de chuveiro. Sim. O que for, mas é muito importante. Você, quando aprende outro idioma, você ativa todo o hemisfério direito. Você irradia, né? Novos circuitos neurais. Quando você faz uma leitura, as pessoas não compram mais livros. Não. Né? Por isso que as livrarias estão acabando. Sim. Então elas procuram no Google, no ChatGPT, não sei o quê. Então elas perderam aquela coisa, nossa, eu quero ler esse assunto. Sim, tipo aquela agora tenho 12 minutos, né? Tem um aplicativo que qualquer livro, eles resumem em 12 minutos. Pois é. Como? Imagina. Não, assim, tipo, você perde a experiência da imaginação, né? Daquele personagem, daquela coisa. E mesmo você pega nas escolas, um professor tem que dar uma aula de 50 minutos para jovens e crianças que em 3 segundos já viram que não querem ver aquele vídeo. Então, então é difícil, né? Não, assim, é um desafio que você fala, gente, os professores, eles não tiveram tempo para se readequarem, né? O conteúdo em 3 segundos, não tem como. E a gente tem mais perguntas do que respostas. Eu tenho muitas perguntas. Será que a pessoa com depressão tem uma queda de serotonina, ela toma antidepressivo? Ok. Será que essa pessoa não tem que também tomar um psicoestimulante por algum tempo para ajustar a dopamina, para melhorar os hábitos, né? Hábitos que... eu só pesquiso o celular. Tem que desintoxicar do celular, tem que desintoxicar de certos conteúdos, eu tenho que praticar mais leitura, eu tenho que fazer meditação. Atividade física, né? Que tem sido, assim, super ressaltada. Será que nesse momento eu não preciso para conseguir fazer esse desmame? Eu tenho uma queda. Aí você toma... Bom, é minha teoria. Se você tem uma baixa de dopamina, as pessoas com TDAH já têm um déficit dopaminérgico natural. Né? A gente já vem com essa dificuldade, né? Por questões para a gente ter... Entrando na questão espiritual, né? Ter uma necessidade de valorizar a inteligência. Porque a pessoa com TDAH, muitos de nós, tem dificuldade de memorizar. Eu não consigo memorizar uma música. Não, por exemplo, se eu assistir um filme, tipo, eu sei que eu assisti, mas assim, eu não lembro de absolutamente nada. Se eu leio um livro, eu sei o conteúdo por uma semana. Depois, então parece que assim, eu falo que a minha memória é que nem uma pessoa escrevendo na areia. Passou a onda... Por isso que a gente não tem que decorar, a gente tem que aprender. Por isso que eu falo, pessoas com TDAH têm que entender a lógica do conteúdo, porque não vai decorar, não vai ter... Tem essa ferramenta, né? Não vai ter essa ferramenta de você armazenar, porque o lobo do córtex é que faz isso. Se você não gente tem uma dificuldade no córtex cerebral, assim, né?
Neocórtex. Ô, Rê, vamos falar do livro? Vamos. Fala um pouquinho, né, a gente veio falando, pega o livrinho aí pra gente mostrar, acho que o pessoal tá vendo aí, mas... Ó, gente. Geração TDAH, é nós, né? Fala um pouquinho. Esse não é um livro espiritual, você falou pra nós. Na verdade, teve uma mãozinha, né? Não, tem, né? Eu nunca fiz um livro tão... Na verdade, é uma parceria, né, com o Roberto Nicola, que é um psiquiatra, trabalha no Grêmio, atende atletas, né, paraolímpicos, né? Ai, que legal. Tem um trabalho muito bonito lá no sul, lá de Porto Alegre. Prefácio do nosso amigo Rossano Klinge, né? Nossa, que ele é demais. Ele é incrível. Uma pessoa com uma sensibilidade, é um pensador, né? da nova geração, né? Assim. É um pensador fantástico, né? Então ele tem TDAH também. Ah, ele tem? Eu não sabia. Nossa, olha só. Ele diz aqui, como alguém que também tem TDAH, posso afirmar que esta obra é um presente. Quer dizer, eu me coloco a princípio como um portador de TDAH, como era a minha vida antes de saber e como era depois. Né? Com TDAH, que tipo de recursos, que tipo de estratégias eu utilizo, né? E o Roberto vem com a parte técnica da psiquiatria para dar nomes às embasar, né? Para a pessoa entender o que está acontecendo no meio dos discursos. E no final eu trago uma parte onde eu trago os casos de pacientes, né? Um paciente nosso perdeu 500 mil jogando na ação de day trade, né? Recebeu uma herança, perdeu tudo, cara. Porque pessoas com TDAH se expõem muito ao risco. Né? É comum vícios, segurar, né? Em pessoas com TDAH, é muito comum, né? 50% das pessoas com TDAH têm algum tipo de abuso de substância, algum transtorno alimentar, qualquer coisa. Né? Por exemplo, de 100% do número total de pessoas com transtorno alimentar, 30% delas têm TDAH. Eu tenho. Antigamente eu tinha mais problema com o álcool. A sorte, para mim a sorte é que eu bebia assim uma vez por mês só. Não sei, parecia que você já sabia que não podia ser que não ia prestar. Não ia prestar. Aí parecia, mas quando eu bebia parecia, porque o nosso sistema de recompensa ele é falho, né, pela ausência de dopamina. Se você não tem esse campo dopaminérgico ajustado, você vai buscar o prazer fora. Então é natural, vício em sexo, vício em jogos. Você vê o TDAH jogando nessas bets, né? Compras, que você deu um exemplo, acho que foi no off, que você falou de uma paciente sua que comprou também, excesso de compras. Não vou dar o exemplo para não expor. Mas o que eu falei mesmo? Você falou. Mas conta. Não, que uma paciente sua comprou 25 apartamentos. Não, essa foi do livro. Foi do livro. Só que essa era de bipolaridade. Tá. Não, isso, entendi. Não, mas esse não é meu caso. Não, mas você me falou isso pra nós, não falou? Não, você falou de uma paciente sua que tinha bipolaridade, que aí ela também comprava algumas coisas. O TDAH, agora eu já tô ficando maluca. Foi, mas não foi por bipolaridade. Então, foi por bipolaridade, ela entrou num surto e saiu comprando um monte de coisa. Então, a gente percebe que... E aí também tem aquelas coisas assim, você vai ver X% de motoboy aqui da cidade de São Paulo tem TDAH. Mas por quê? Porque o risco, ele aumenta a dopamina, né? Tipo assim, então, por exemplo, pular de paraquedas, bungee jump, isso são coisas que o TDAH, ele procura, né? Porque ele tem esse vício em dopamina barata, né? Sim, isso vai... Como vou dizendo, antigamente, os nossos pais, eles iam para o trabalho e voltavam, acabou. Via uma novela e dormia. Então, não tinham tantos estímulos, né? Então, a gente hoje está recebendo muitos estímulos. Tem uma pesquisa que fizeram em 2005, né? A quantidade de informação que uma pessoa consumia durante toda uma vida na Idade Média era equivalente ao jornal do New York Times de 85 páginas. A vida toda. Toda. Nossa. Aí foram fazer a pesquisa em 2005. Agora imagina hoje, 2025, era 20 anos depois. Jornal, por dia. 40 jornais. Por dia. Nós somos inundados de 40 jornais. Em 2017 refizeram.
são 170 agora. Meu Deus do céu. Então, assim, se você não fizer um recorde da sua vida para viver, não é para viver numa bolha, mas sabendo, olha, esse é o meu trabalho, essa é a minha rotina. Porque antigamente, como a gente fazia, as famílias faziam, você acordava, tomava banho, ia para o trabalho, não sei o quê, depois uma outra fase, passava na faculdade, fazia, depois casava, tinha um filho, lá na frente fazia um mestrado, depois Não, assim, estou dizendo assim, eram ciclos. E as coisas aconteciam naturalmente. E grande parte da sua vida profissional, acabava às 6 horas da tarde. Isso. Escureceu, igual o judeu. Escureceu, acabou. Então, assim, você não tinha outras obrigações. O cortisol desce. Acabou ali a Vale Tudo. Você ia dormir lá. A gente via novela, a gente via as 3 novelas, das 6, das 7, das 8. Você estava em casa já para isso. Agora não tem horário comercial mais, né? E assim, uma coisa também que... E agora a gente quer fazer tudo. Exatamente. Eu estou fazendo uma pós aqui, eu estou fazendo 2 pós, eu estou fazendo pós, não, agora eu vou para o mestrado, mas nem terminou a pós, porque nós não somos multitarefa. Exatamente. Nós somos, só que até as mulheres não são. Aí uma coisa que eu sempre trago para os cuidados que a mulher tem que ter, porque a incidência de saúde mental mais deficiente são nas mulheres. É lógico. Por quê? Embora o metabolismo da mulher seja 20% maior que o do homem, vem aquela máxima, que é um mito, né? Que mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Várias coisas mal feitas. Não tem como. Mulheres não conseguem. Não tem como. Mulher tem um metabolismo mais rápido, de fato. De repente tem mais insights como em relação aos homens, são fato, né? Constatado. O homem, ele é uma flecha, né? Ele tá fazendo aquilo, não tente tirar ele de fazer aquilo. A gente, tudo bem, mas não é com qualidade, né? Assim, não tem como. E não é com qualidade pra gente. Mas a também. mulher... Ela tá, é um desgaste, né? Isso tá cobrando um preço nas mulheres, não é? Tem um custo. Mulheres exaustas. Então a mulher... por exemplo, hoje nós temos 22 milhões de mães. 11 milhões são mães solo. 11. Metade a mãe solo. E responsáveis, dados do IBGE, responsáveis financeiramente e emocionalmente pelo lar. E ainda tem cuidar dos pais idosos. Cuidar dos pais idosos, trabalho, ser provedora. Né? Tá por dentro, treinar. Terapia, fazer pós, fazer mestrado. Então, assim, chegou num momento muito crítico. Por isso que a maior parte das mulheres que aparece, né? Nas estatísticas com adoecimento. E muitos homens omissos nas suas funções de pais, não pagam pensão. Quando paga pensão... Tipo, nossa, eu tô te dando esse R$400 para você fazer sua Aí eu digo para meus pacientes assim, não quero pedir nada para ele. Falei, por que não? Você fez o filho sozinho? Vai pedir para ele. Não quero gerar um problema. Falei, você não está em harmonia nenhuma, você está escondendo o problema. É isso. Para fingir que existe uma harmonia. Cobra na justiça o que é teu de direito. Porque você precisa cuidar da sua saúde mental. Para você pagar uma terapia, para você pagar a escola da criança, para você oferecer uma vida de qualidade para o seu filho. E para você mesmo, né? Porque se você pifar, quem que vai cuidar do seu filho? Esse orgulho não vai levar nada a ninguém. Né? Então a gente tem que ter equilíbrio. Entre, claro, ser uma mulher independente, estudiosa, né? A gente sabe que nas universidades hoje 70% das cadeiras... Até o número de médicos, né? Aumentou, suplantou. 70% de mulheres, né? Isso é ótimo, porque a gente vai humanizando as coisas, vai humanizando tudo, né? Acho que as mulheres trazem essa coisa mais, essa questão, né, de socialização mais humanizada. Mas quando a mulher diz, eu dou conta sozinha, aí fica com medo, porque vai ficar exausta, não vai dar surtar. Conta. Se ela não tiver uma rede de apoio, de pais e mães que possam administrar quando vai para o trabalho, aquele filho, aí tem que pagar babá e é caríssimo. Escolas caríssimas. Então é perigoso, gente, é perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí vem o quê?
o exaustão mental, aí vem o burnout. Então, assim, a gente tem que cobrar, né, na justiça, tem que exigir os direitos, né? A gente tem que... Porque você não está fazendo nada errado. É só o que é o certo. Fazendo o que é certo. E se tem leis justas para fazer a justiça... Por que não, né? Se faça. Com certeza. E olha como estouramos o nosso tempo. Meu Deus do céu. Muito bom. Gente, que delícia. Não. Rafael, quem se interessar pelos livros, além desse você tem outros títulos, tem nas livrarias, tem na internet. Como que a pessoa faz para adquirir o novo Geração TDAH? Buscar na Amazon, né? Tem na Todos Amazon? Os livros tem na Amazon, né? Muito legal. Isso aí a gente trouxe para você. Que delícia, vamos ler. Então a gente vai ler, a gente vai chamar você de novo, pra você continuar, porque tinha muita coisa que eu queria perguntar, de abuso de substâncias, enfim, tem muita coisa, né, que dá pra... Na próxima vinda dele para São Paulo, quando ele vier passar frio aqui em São Paulo, isso aí. A gente já chama ele de novo. legal. Deixa suas redes sociais, Rafael, também, para quem se interessar. Os atendimentos também, né, que você falou. Rafael Papa, né? Buscar lá no Instagram, que tem lá um linkzinho para os livros e também tem linkzinho para atendimento normal. Legal, tá bem organizadinho então, lá. Eu não sou muito organizado, não. Mas alguém fez, né? Fez para mim. Alguém fez para você, não é? Alguém assim que a gente organizou, né? Graças a Deus tem essas pessoas. Quase peguei meu celular e joguei na parede. Falei, eu não sei mexer nesse Linktree para botar todos o Linktree lá. Linktree lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não quero fazer isso. Que raiva, Faz pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas graças a Deus que tem essas pessoas abnegadas que fazem isso, até porque quem tem TDAH tem hiperfoco, né? Porque assim, às vezes você se envolve com o assunto e pra você sair pra atender o paciente, você tá lá, você acabou de descobrir, nossa, você descobriu, sei lá, uma coisa da sua profissão. Outro dia eu tava lendo sobre lipedema. Meu Deus, lendo aquele artigo. Aí dá, taram, chegou o paciente. Aí você tem que virar a chave. É sofrido, né? Um dia eu fui fazer uma prática de depressão, falei de TDAH. Eu não virei a chave. Aí no final você fez a palestra de TDAH. Aí você nem percebeu também. Percebi. Eu sei. Ai, meu Deus, é verdade. E os livros de depressão? Não tinha saído, mas a minha cabeça... Já tava nesse projeto, né? Aí o pessoal é assim mesmo. Tá bom, o Hamed deve se divertir com você também, né? Porque eu falo assim, querendo ou não, a gente tem esse lado meio engraçado, assim, né? Bichinho evoluído, mas ele deve fazer plantão, viu? Botar uns outros assim pra ajudar. Não, hoje vai você. Hoje vai você, pelo amor de Deus. Cansei desse cara. Ô, Rei, vamos aproveitar e falar dos nossos patrocinadores? Com certeza. E hoje tem, né? Meu Deus do céu. Olha o que eu trouxe hoje lá da linda das Três Jesus veio hoje participar do nosso podcast. Em pessoa. Mas é um Jesus muito lindo, né, gente? Nossa, eu falo meu que Deus. A imagem de Jesus é difícil, porque sempre é o Jesus crucificado. Uma coisa um pouco caricata também, né? Esse é um Jesus meditando, lindo, 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 todo branquinho, com essa base de LED. Nossa, e tem aonde? Deus. Nas Três Irmãs. É lógico, com certeza. E vai ter live, né? Vai ter live em junho. Live junina. Não percam, que vai ser muito boa, cheia de novidades. Nossa, que delícia, meu Deus. Vai ter comidinhas que eu já tô sabendo. Com certeza, óbvio. Com certeza. Nesse dia eu vou trazer, tá? No dia que você voltar para São Paulo. Tá combinado, a gente vai trazer comidinhas, né? Eu venho. Ô, Rei, fala também. Vem no dia da nutricionista. Exatamente, isso sim. A nutricionista. Então, eu vou fazer uma confissão aqui. Hoje a minha ideia era trazer um bolo low carb pro Rafael, só que aí o que aconteceu? O meu armário, ele estava com um probleminha de vazamento. Eu comecei a tirar todas as panelas de dentro, quando eu olhei, já deu. Então você ficou sem bolo, mas a culpa não foi minha, foi do armário. Não sei se eu agradeço. Não, não sei se é uma boa ou uma má notícia. Era low carb. Mas, quem quiser. Com certeza. Mas se quiser um de chocolate. Não, já fechou. Não é a minha especialidade. Vou mandar para o Rafael o nosso livro em PDF de receitas low carb. Mas se você também quiser, gente, entra lá no @RenataJudicinutri. Se você tiver alguma pergunta, né, também sobre nutrição, a gente faz o atendimento, tanto presencial quanto online. Tem os nossos livros, né? Até a gente vai pedir para o Diego colocar aqui o link direto aí para vocês conhecerem o livro, tá? E quem assistir pode mandar um direct para mim, que eu vou mandar uma amostrinha do livro de receitas, com umas receitinhas bem gostosas.
E é isso, gente. Agradecer demais o Rafael. Foi muito bom. Que delícia. A gente ficaria o dia inteiro, né? Meu podia Deus, ser toda manhã, assim. Será que a gente ia cansar? Não. Não. Não, porque... Cada vez era um convidado, né? Só vai virar a chave. Exatamente. Não, Mas obrigado, viu? O programa de vocês é nota 10. Deus abençoe, Deus sustente. Permaneçam, né? Firmes, né? Seguimos firmes. É uma coisa que dá muito prazer pra gente, muita alegria. Então a gente espera ter condições de continuar, né? Seguir esse trabalho. E agradecer você também que tá aí em casa, deixando aquele recadinho, né? Compartilha, às vezes tem aquele grupo das mães da escola que tá cheio de laudos, laudados, que agora eles falam. Agora temos os laudados aqui. Né? E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Com certeza, gente. Assim, sabe, às vezes você colocar um recadinho lá, né, no nosso YouTube, põe um coraçãozinho, escreve alguma coisa, porque isso mostra, né, pro YouTube que você tá interessado no nosso conteúdo, né? Então, é muito importante. É muito especial. E não custa nada, é grátis. É grátis. Tá bom? Gente. Pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau.